Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje. Segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Evangelho de hoje é o Evangelho de João 15, 26 a 16, ao capítulo 16, versículo 4a. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá o dia em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora. Estamos aí caminhando essa semana para o próximo domingo, a festa da Ascensão e depois Pentecostes. Ou seja, estamos caminhando para o final do período pascal. E os textos já começam a nos delinear, melhor dizendo, a nos levar para essa reflexão, né? Aqui Jesus Cristo, ele está em diálogo com os discípulos. Diálogo esse que os prepara para momentos de dificuldade que eles vão enfrentar. Ele chama para dar testemunho dele aquele que é o defensor, o advogado, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que irá revelar toda a verdade. Ou seja, era um complemento diante das ações que ele já tinha realizado. Lembremos que Jesus, numa outra passagem, vai dizer que as obras que ele realiza, mediante a ação do Pai através dele, dão testemunho dele. São as obras que revelam a verdade, que ele é o Filho de Deus. Aqui ele diz aos discípulos que o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. Ou seja, irá revelar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso ocorre quando? Justamente na ressurreição. É o Espírito que ressuscita Cristo, mediante a ação do Pai. Então, revela quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Senhor da vida, ele é o ressuscitado. E outra situação a partir do capítulo 16, ele já começa a falar o seguinte, Se preparem para momentos de dificuldade que vocês irão enfrentar. Neste mundo, aqueles que não fazem a vontade do Pai, aqueles que não estão de acordo com o Pai, aqueles que não ouvem o Pai, irão se voltar contra vocês. Por quê? Porque o projeto que Jesus apresenta era um projeto alternativo de sociedade, onde todos são irmãos, onde não haja castas, onde não haja um sistema piramidal, ou seja, aqueles que dominam e aqueles que são dominados. Para Cristo, todos são irmãos, todos são iguais. E este projeto incomoda aqueles que estão no topo da pirâmide, aqueles que estão no governo, aqueles que dominam os outros. Por isso que o cristianismo, os primórdios do cristianismo, dentro do Império Romano e até mesmo dentro da sociedade judaica, acabou incomodando tanto ao ponto de ser perseguido. Por quê? Porque era visto como um movimento subversivo, diante dessa visão de que todos são irmãos, que o maior deve servir ao menor. Isso era uma aberração para uma sociedade onde os poderosos estão no topo e eles querem ser servidos. Imagina que eles vão querer servir. Então tudo isso resulta numa perseguição grande. E Jesus já prepara os discípulos para este momento que eles vão enfrentar. Porque diante da perseguição, o ser humano, por medo de perder a vida, acaba muitas vezes cedendo àqueles que o perseguem. Por isso que nós vamos ter um movimento muito grande na igreja primitiva de pessoas que abjuram da sua fé, que elas negam Cristo, elas renegam a fé cristã, justamente por causa das perseguições. E nós temos que tomar muito cuidado, porque obviamente hoje nós não temos no Ocidente uma perseguição direta aos cristãos, ao ponto de levar ao martírio de sangue. Isso ocorre muito no Oriente Médio, principalmente nos movimentos islâmicos radicais. E aqui devemos ter em mente que há o movimento islâmico normal e há o movimento islâmico radical. Aqueles que atuam matando cristãos no Oriente Médio. Nem todo o movimento islâmico é radical. O movimento islâmico tradicional não é radical.
Mas os radicais, eles sim, eles criam uma guerra santa e matam os cristãos dentro do Oriente Médio, principalmente. Mas na nossa sociedade, às vezes, nós temos aquilo que chamamos de martírio branco. Pessoas que muitas vezes acabam negando a sua fé mediante a tiração de sarro dos outros, mediante ser chamado de bobo, né, de tonto, de carola, porque frequentam uma igreja, entre outras coisas mais. Devemos entender que não devemos, de modo nenhum, abjurar da nossa fé em Cristo, porque é Ele quem nos garante a vida. Não são esses colegas, não são esses familiares que muitas vezes nos levam ao pecado. Quem nos salva é Cristo. Quando nós depositamos as nossas forças e a nossa fé nos seres humanos, nós nos decepcionamos. Devemos sempre colocar a nossa fé em Cristo Jesus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.